Olá, gente, bem-vindos. Já já a gente começa para valer. Hum, Bom, gente, acho que a gente já pode dar uma iniciada, né? Temos 20 pessoas já, bem-vindos todo mundo. Eu sou o Ian, eu sou estagiário de comunicação do Observatório Nacional. Vou dar uma apresentada nessas lives que vão estar acontecendo semanalmente durante esse período de quarentena. A ideia um pouco é levar esse conhecimento científico produzido pelo Observatório Nacional e seguidores aqui no Instagram e nas outras redes sociais também. Então, nós criamos esse projeto que é o AN na sua casa, que é um projeto para ser desenvolvido durante esse período de quarentena, para que as atividades do AN sejam expostas para as pessoas que estão em casa com suas rotinas um pouco alteradas por isso tudo. Inicialmente, o primeiro convidado é o Ricardo Ogando, que é astrônomo do Observatório Nacional, esse que está aí na tela. Eu vou deixar ele se apresentar agora de início. Você, Ricardo. Valeu, Ian. Bem-vindo, pessoal, amigos, amantes da astronomia, à primeira live do Observatório Nacional em casa. Como o Ian falou, sou Ricardo Gando, sou um astrônomo e pesquiso galáxias distantes, entre outras coisas, lá no observatório. Enfim, a gente vem aqui para falar um pouco de astronomia, né? Atendendo a milhares de pedidos que foram feitos. E, e ver se a gente consegue tirar dúvidas das pessoas, né? Ao longo da semana, o Ian postou aí uma, um formulário de perguntas, né, no Stories do Observatório, pegando perguntas, são perguntas das mais variadas fontes, dos mais variados tipos, e a gente vai tentar responder elas ao longo da live. Vocês também podem mandar perguntas aí também, né, através dos comentários. E aí, grande Nico entrou, tem bastante gente boa aí. E a gente vai, então, tentar fazer algo interessante. Já estou aqui direto do espaço sideral e trazendo informações direto do espaço. Beleza, Ian? Bom, então vamos lá. Nós recebemos várias perguntas e dos temas mais citados foi sobre a pós-graduação aqui do Observatório Nacional. Vou colocar uma pergunta aqui na tela. Essa pergunta foi a pergunta do Pedro. Vocês oferecem pós-graduação em astronomia para alunos graduados em física? Vou juntar essa pergunta do Pedro com outras que nós recebemos para o Ricardo responder para todo mundo que está interessado na pós-graduação no AN. Muitas pessoas perguntando sobre os cursos que são aceitos no processo seletivo da pós-graduação em astronomia e muitas pessoas perguntando também em qual o primeiro passo para se tornar um astrônomo, como a pessoa pode ingressar nessa área acadêmica. Então, repasso aí a pergunta para o Ricardo. Então, oferece pós-graduação em astronomia? Sim, e não só para graduandos em física, né? Existem vários caminhos para você fazer uma pós em astronomia. Você pode, em geral, envolve você fazer um curso de graduação em ciências exatas, em geral. Então, você pode fazer matemática, engenharia e, claro, astronomia. Existe o curso de astronomia. Essa também é uma das perguntas que tem por aí. Qual o caminho para chegar lá, né? Então, o Observatório Nacional ele é uma dita unidade de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Ele não é uma universidade pública, né? É uma unidade de pesquisa. Como tal, ele tem só pós-graduação, não tem graduação, que foi uma das perguntas que foi feita também ao longo da semana. Então, ele tem só pós-graduação em várias, não só em astronomia, mas também em geofísica, né? E para você entrar nessa pós-graduação de astronomia, você pode cursar tanto física como matemática, engenharia e, claro, astronomia. Astronomia que, se você quiser ter um diploma bonito como esse daqui, né, de astrônomo, astronomia, né? São poucas as universidades que oferecem esse diploma, né?
Há alguns anos atrás, apenas a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que oferecia esse tipo de graduação. E por isso que forma tanto astrônomo, tanto, que eu me formei há uma década atrás, mentira, mais tempo, e eu fui o 142º astrônomo, né? O que, sei lá, deve dar uma turma de medicina ou administração, né? Então, ao longo da história, toda a história do curso de astronomia da FRJ, você formou pouco mais de uma centena de pessoas, né? Hoje em dia você tem várias outras universidades que te dão essa graduação ou a especialização. Você tem a Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade de São Paulo, a Federal de Sergipe. Você tem várias outras que te dão uma graduação ou especialização em astronomia. Ou, como eu falei, um dos caminhos mais comuns é você fazer uma graduação em física. E daí, depois dessa graduação em física, você pode fazer uma pós-graduação em astronomia. Então, a Alba aqui está perguntando quais são as áreas de astronomia. Bom, tem várias, né? Vamos começar do mais perto para o mais longe. Você pode falar do sistema solar, né? Estudar os asteroides, os planetas, as órbitas deles, suas composições químicas. Você tem a área de estelar, tanto estudar o nosso Sol, né, que é a nossa estrela mais próxima, quanto as estrelas que estão na nossa galáxia, a Via Láctea, né? Tem diferentes tipos de estrelas de diferentes tamanhos, brilhos, que evoluem de diferentes formas, né? Então, essa é a área estelar, né? Se você sai da nossa galáxia e você pode observar outras galáxias, né? O universo está cheio de galáxias por aí. A gente tem também aqui um aglomerado de galáxias, né? Aqui é tudo online e analógico, né? Temos aqui um aglomerado de galáxias, né, que são várias galáxias juntas, cada galáxia com bilhões de estrelas, e cada estrela, sei lá, potencialmente com planetas orbitando. Então, é planeta para chuchu por aí. E aí, quando você está estudando a extragaláctica... Ô, Gando, Oi. perguntaram aqui onde um astrônomo pode trabalhar. Tá, beleza. Eu vi. A Sabine perguntou, né? Eu vou chegar lá. Então, e aí você vai crescendo. Então, a gente começou do sistema solar, passou pela nossa galáxia, fora da galáxia. Se você estudar a estrutura todo o universo, você chama essa área de cosmologia, né? Você vai estudar a expansão do universo, como as galáxias se formam, a chamada energia escura, que é uma componente misteriosa do universo, que é responsável pela aceleração da expansão do universo, né? Então, o professor está com esse efeito porque ele é cheio dos hacks, dos macetes. Eu estou direto do espaço. Estou falando direto do espaço. Era esse ou um filtro do Naruto? Você escolhe. E aí, bom, com todo esse seu aprendizado sobre o universo, né, que você precisa saber muita física, muita matemática, e hoje em dia, mais do que nunca, muita computação, né, para você ou simular o universo, ou processar grandes quantidades de dados. Então, com todo esse aprendizado, bom, o caminho principal, vamos dizer assim, o caminho mais aguardado ou desejado para um astrônomo é ele virar um professor na universidade ou um pesquisador, né, no observatório, por exemplo, né? Então, para esse caminho, ele tem que se formar na graduação, fazer um mestrado ou um doutorado, né? E aí, finalmente, deixa eu voltar lá para o meu filtro espacial, né? Finalmente, então você faz o mestrado, faz o doutorado, e, eventualmente, você pode fazer também pós-doutorado, né, em vários... em diferentes instituições, né? É sempre bom, claro, ressaltar que experiência no exterior é muito importante, enfim, qualquer área, mas em particular na astronomia. E depois desse caminho, você pode virar um professor, né? Agora, obviamente, não tem muita vaga para professor, né? Ou pesquisador no mercado. Então, com todo esse aprendizado que o astrônomo ou o astrofísico tem, né, de matemática, física, estatística, computação, tem muita gente indo para o mercado, né, de tecnologia da informação, por exemplo, né? Existe uma carreira que é considerada a carreira mais sexy do século, né, que é de cientista de dados,
né? E tem muitos astrônomos que têm saído dessa área com todo esse aprendizado de entender, sacar como que se resolvem problemas, né? E ter as ferramentas para resolver esses problemas, seja em termos de entender matemática, como implementar computacionalmente, você consegue se posicionar em posições no mercado que estão tentando entender o mundo aí fora. Talvez não estrelas ou galáxias, mas talvez entender o consumo de pizza num aplicativo de pedido de comida, né? Se ele patrocinar a gente fala o nome. Então, tem vários casos, né, em que no mundo real em que você pode aplicar o seu entendimento. E claro que isso não exclui a coisa fundamental, que é entender a física básica da natureza, o que está por trás da natureza, né? Você nunca sabe onde você vai chegar a partir desse conhecimento, né? Quando os primeiros caras começaram a pesquisar elétron, radiação eletromagnética, né? Ninguém ia imaginar que a gente ia chegar a estar usando isso à torta e à direita, por exemplo, no celular para fazer live, né? Nada disso seria possível se alguém não tivesse parado para tentar entender o átomo, os prótons, os elétrons, a radiação eletromagnética, que alguém em algum ponto certamente virou e perguntou: mas para que serve isso? Não serve para nada. E olha só, é um mercado incrível, né? Gerando uma série de possibilidades, né? A gente está aqui quarentenado, passando aí por certas dificuldades, né? Por causa dessa pandemia, mas ainda assim a gente consegue se comunicar, né? E manter, enfim, ensinar coisas para os outros, aprender e manter um certo nível de sanidade, né? Então é sensacional. Vamos continuando aqui. Vou colocar uma outra pergunta na tela, que foram mais algumas das várias que chegaram. Muitas perguntas de pessoas interessadas em saber quais são esses equipamentos mais amadores que podem ser usados para observar o céu dentro de casa. Muitas pessoas interessadas exatamente nessa parte mais amadora da astronomia, como dar esse passo inicial para observar o céu. Boa pergunta. Essa pergunta é muito boa e tem até um caso engraçado, né? Quando a gente foi para a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ano passado, então fui conversar com o pessoal num programa de rádio, né? E uma das perguntas foi essa, inclusive de um dos apresentadores. Ele contava um caso muito, muito engraçado, que um primo dele, de cidade pequena, foi lá em Campo Grande, no shopping, e comprou uma luneta numa loja X, uma loja que não era de luneta. E claro que o cara se estrepou, né? Comprou aquela luneta, pagou caro e deixa lá tomando poeira. Até hoje ele é zoado por causa disso, né? Porque para você é uma compra bem complicada, né? Você precisa, para você comprar uma luneta boa, legal, né? E para fazer astrofotografia, por exemplo, custa muito dinheiro, né? E se custa muito dinheiro, é bom você usar bastante, né, para fazer valer aquele dinheiro. Então, isso requer muita pesquisa, muito estudo, né? Então, às vezes a pessoa fala assim: poxa, eu vou comprar uma luneta, quero ver. Primeiro que você provavelmente não vai ver nada, né? A luneta, a estrela é uma coisa pontual no céu. Quando você aponta a luneta para ela, vai continuar um ponto. Que ela está tão longe, tão longe, tão longe, que não adianta nada, né? Às vezes vale muito mais comprar um binóculo para você olhar aglomerados de estrelas, né? Ver realmente aquele monte de pontinho colorido no céu. Fica muito mais legal do que pegar uma luneta, que é super difícil de apontar, de manter o acompanhamento, porque a Terra está girando, né? Então o céu vai girando. Então você tem que manter o acompanhamento. Então, fazer a compra de uma luneta é bem complicado. Então, o que eu recomendo, né? Se você conhece se você mora numa capital, alguma cidade que tem um clube de astronomia, né, ou que tem um centro de astronomia, procura esse pessoal, vai lá, visita, conversa com eles, né, sente como é observar, passar a noite lá no sereno, olhando o céu, forçando a cervical, né, cuidado, tem que sempre alongar a cervical para evitar problemas, né,
Pois é, a pessoa está reportando ao caos aqui. A irmã comprou a luneta na maior boa intenção, mas não serve para nada, Não né? serve pra nada. Tadinha. É complicado mesmo. Eu já comprei, quando eu era jovem, eu comprei uma luneta também numa loja X e vim. Só serve para ver a lua e ainda assim tem que tomar cuidado, que a lua fica muito brilhante na luneta, né? Hoje em dia, por exemplo, essas câmeras portáteis, mesmo câmera portátil, já tem um zoom super grande, você já dá para fazer super foto da Lua, se seu objetivo é tirar foto da Lua, por exemplo, né? Se você quer tirar uma foto da Lua bacana, estamos aí com super Lua, para quem não está com o céu fechado, né? Vale super a pena comprar uma câmerazinha com, sei lá, zoom de 60 vezes, né? E, então, eu pergunto, que luneta eu compro? Eu falo, não compre. Vai num clube de astronomia, né? Se não tem perto, eu acredito que hoje em dia deve ter muito clube fazendo atividade online, então é muito bom de interagir online, né? Participa das atividades do clube, observa o céu com eles, pega a dica. Às vezes os caras têm projetos para montar seu próprio telescópio, que é até mais legal, né? Você se envolve mesmo naquilo, vai sair mais barato, você vai ter um envolvimento, vai aprender um monte de coisa. Então, minha realmente é o que eu digo, não compre uma luneta sem estudar muito, né? Não tem uma resposta fácil para quem pergunta. Uhum. Que luneta? Compra a luneta XYZ. Não faça isso, né? Participe de atividades de clubes locais de astronomia, né? Sempre tem, dependendo do tamanho da cidade, vai ter mais de um, se não, procure online. Beleza, gente? E lembrando que o Observatório Nacional oferece várias atividades com observação do céu através da Luneta 46 aqui. Em outras atividades também, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós oferecemos essa observação do céu. Então, quem tiver interesse também pode ficar atento nas redes sociais para dar uma olhada nesses eventos que o ON oferece, né? Beleza, o Lucas falou aqui que ele se deu bem. Ele tem um newtoniano de 150 milímetros, é um telescópio bacana, né? Depois, se ele quiser, ele pode até falar quanto ele pagou aí nesse telescópio, se você sentir à vontade. Mas é um telescópio com montagem legal, um tamanho bacana, e que dá... lá, ele falou que estudou bastante para comprar, né? A nebulosa de Órion é uma beleza, magnífico, dá para ver muito bem, realmente, né? Não sei qual a abertura do campo dele, refletor, né? Refletor. Então, mas enfim, como ele falou, tem que estudar bastante, né? Saber onde instalar. Se você está numa cidade grande, cheia de poluição luminosa, né? Vai reduzir muito a sua capacidade de ver. Então, às vezes é bom você ter algo que seja mais portátil, e aí algo portátil também é pior de observar, né? Para, sei lá, você levar para o campo, para um lugar mais escuro. Então, tem vários fatores a serem considerados. Por isso que juntar, né, fazer uma atividade em grupo, não agora, né? Fiquem isolados um dos outros, realmente ajuda você a fomentar essa atividade, né? Entender melhor, participar melhor. Beleza? Mas bela compra então, Lucas. Depois manda umas fotos, posta as fotos. Marca o Observatório Nacional e posta as fotos. E como já falou, tem atividade de observação lá. A maior luneta mesmo, refratora do Brasil, está lá no Observatório Nacional, que é essa que está na camisa dele. Tem essa da camisa aqui. Tá na camisa. Tem 46 centímetros. Né? Só o tubo tem mais de 6 metros. Uma baita luneta, Alguém pediu aqui para... Em geral, são sempre melhores, tá, Robert? Os refletores são sempre melhores, eles têm menos defeitos ópticos, né? E vão ser mais portáteis também, vão ser menores. Tanto que mesmo os astrônomos profissionais migraram para esse tipo de construção, né? Todo grande telescópio que você tem hoje em dia, ele é refletor. Beleza? Isso, alguém pediu para mostrar a lua, que o céu tá nublado, mas se vocês estiverem com o céu aberto aí, pode tirar foto e mandar pra gente. O Lucas tá a foto dele lá no ON, é verdade. De frente a uma das cúpulas. Vamos passar para aquelas perguntas mais específicas agora, Uganda, aquela do buraco negro, que é bem interessante, inclusive. Vou colocar aqui na tela a pergunta do Vitor. Ele pergunta, o buraco negro que está no centro da nossa galáxia é regido por algum outro corpo?
Tem uma continuação da pergunta, não tem, Ian? Tem. Deixa eu botar na tela, calma aí. Ele pergunta, a Terra é regida, entre aspas, pelo Sol, gira em torno dele, etc. Tá. É, a força da gravidade, né, é a força de longa distância que mantém todas as coisas unidas do universo fora, né? Então, a gente está aqui no planeta Terra, girando em torno do Sol, e os outros planetas também girando em torno do Sol. O Sol é uma estrela dentre bilhões girando em torno do centro da galáxia, onde tem um super buraco negro, né? A nossa galáxia é uma dentre várias. Ah, o MC-TIC aí. Cotoveladas espaciais. A nossa galáxia é uma dentre várias, que também orbitam umas às outras, em geral, em agrupamentos ou em grandes aglomerados, né? Em grandes aglomerados de galáxia. E tudo que rege o movimento dessas coisas que tem massa, né, é a força da gravidade, né? Então, desse ponto de vista, no sistema local, se a gente olhar para a galáxia, não tem nenhum corpo regendo o movimento do buraco negro per se, né? Ele é o centro de gravidade da nossa galáxia, né? Em torno dele orbitam todas as outras coisas, né? Mas a nossa galáxia, como um todo, orbita nesse grande emaranhado de galáxias ou aglomerados de galáxias, né? No caso do nosso sistema aqui local, se chama grupo local, onde a Via Láctea, a nossa galáxia, e Andrômeda, né? Eu não estou preparado para brigar com ninguém. Andrômeda e a Via Láctea são as duas galáxias principais, né, do grupo local. E aí você tem mais uma infinidade de universo afora, como a gente mostrou aqui nessa nossa figurinha de aglomerados de galáxias, né? Você vê que você tem um monte de aglomerado universo afora solto por aí. Beleza? Então, respondendo a pergunta, não tem nenhum corpo per se ditando a órbita do buraco negro, né? Ele é o centro da gravidade. E aí o Felipe Nicasio pergunta, Betelgeuse, explodiu ou não? Que eu saiba, não, né? Estava recuperando o brilho, não é isso? Depois de ter uma queda vertiginosa de brilho, Betelgeuse, que é uma das estrelas mais brilhantes do nosso céu, agora está recuperando brilho, talvez se torne uma das mais brilhantes, né? Vamos ver se vai continuar com essa tendência de subida, né? Ela já estava, olha aí o pessoal, né? Já estava aí prevendo a queda da bolsa, talvez. Mas Betelgeuse estava caindo, estava todo mundo bastante alvoroçado, vamos dizer assim, né? Com a perspectiva dela virar uma supernova. A supernova, que essa é um dos destinos finais da vida de uma estrela, né? E quando ela explode de uma maneira assim absolutamente estrondosa, né? O brilho vira o brilho equivalente a de mais de uma galáxia, né? E sim, eu acho, hein, cara, Felipe, eu acho que foi possível ver a olho nu mesmo. Aqui do Rio, eu pessoalmente não percebi, mas foi uma perda de brilho bastante expressiva, né? Foi muito expressiva essa estrelinha salafrária, né? Enganou todo mundo. Ana Carolina Posses aqui, ó, mandando a real, lançando a braba dessa estrela, Betelgeuse. Todo mundo esperando ela explodir, né? Explodiu foi outra coisa. Mas, então, a Betelgeuse, por enquanto, está aí, né? Vamos ver qual é. É uma estrela super massiva, né? Quer dizer, uma estrela bastante grande, já está bem evoluída e a gente não sabe, a gente não tem como prever quando ela vai explodir, né? Isso a gente não tem como prever. E lembrando que como tem a luz, leva um certo tempo para percorrer as distâncias, ela pode já ter explodido e essa luz da explosão ainda vai chegar até a gente, né? Mas do ponto de vista do nosso ponto de vista, do nosso referencial, isso não importa, né? A gente só vai ver quando chegar essa explosão até aqui, né? Posso aproveitar para fazer uma pergunta, uma curiosidade minha, pessoal. Não sou da área de astronomia, apesar de trabalhar no Observatório Nacional. Eu sempre li diversas vezes na internet exatamente sobre isso, que as imagens que a gente vê das estrelas são imagens passadas, é o tempo exatamente por esse tempo que a luz demora para chegar aqui. É exatamente isso? Fiquei até zonzo com a pergunta.
É isso, vai até baixar o Einstein aqui para responder essa pergunta, né? Ó, ó. O... a velocidade da luz ela é muito alta, 300 mil quilômetros por segundo, né? Mas ela é finita, ou seja, ela leva tempo para percorrer uma certa distância, né? Ela não chega instantaneamente, ela não chega na mesma hora, ela leva tempo para percorrer uma distância, né? Então, tem o famoso exemplo, né, a luz que vem do Sol, né, da nossa estrela, que está lá no centro do sistema solar, leva cerca de 8 minutos, né, para chegar até a Terra. Então, tem um exemplo bastante estapafúrdio, espero que nunca aconteça, que se o Sol desaparecer, de repente, você só vai saber 8 minutos depois. Né? Ufa, que alívio. Você Sim. tem 8 minutos aí para se preparar. Né? Não, não tem. Está lascado. Como eu falei, do seu referencial, não importa. Só vai chegar na hora, você só vai ter informação na hora que ela chegar, entende? Então, não importa que ela explodiu 8 minutos ou desapareceu 8 minutos atrás. Essa informação só vai chegar daqui a 8 minutos. Então, ali, quando você tiver essa informação, que você vai poder atuar. Né? Perfeito. Então, a luz leva uma distância, leva um tempo para percorrer distâncias. Né? E, enfim, quanto mais distante o objeto, maior esse tempo. Né? Perfeito, Ricardo. Vamos passar para uma próxima pergunta aqui. Deixa eu achar. Cadê a pergunta do Vitor? Limpem suas mãos com álcool. Aqui. Existe vácuo perfeito no universo? Como esse estudo está sendo feito? A pergunta do Lucas. Boa. Resposta direta. Não existe vácuo perfeito. Né? Então, vácuo é o vazio. Né? Existe um vazio perfeito? Não existe. Né? Mesmo quando você está no espaço sideral, né, você tem algumas partículas por metro cúbico. Na nossa atmosfera, você tem algumas partículas, sei lá, centenas de partículas por centímetro cúbico, por exemplo. Né? E no vácuo do espaço sideral, você tem... bom, mais do que isso, né? Cabe aqui. Você tem algumas partículas só por metro cúbico, né? Mas ainda existe partícula. E mesmo que se não tivesse partícula, ainda tem radiação atravessando vamos usar esse seu cubo imaginário. Né? Ou seja, tem energia ali. E mesmo que não tivesse radiação vinda de diferentes lugares, sei lá, de uma estrela distante, da radiação cósmica de fundo, que a gente pode falar depois do que se trata, não é essa coisa que está aqui, não é esse filtro aqui do Insta, não. Além disso, existe se diz, a teoria diz, né, e você observa isso através de alguns experimentos, que o vácuo quântico tem um certo nível básico de energia. Existe 1.0 de energia lá no vácuo. Então, se você vai realmente escavunchar, você não chega num zero absoluto de falta de partículas ou energia. Né? Lembrando lá do Einstein, né, que a gente acabou de mostrar aqui, volta Einstein. Né? Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Né? Então, massa e energia, elas são coisas que se falam. Né? Por isso que as estrelas brilham. Você tem um processo de fusão nuclear lá dentro das estrelas, fundindo átomos, e esses átomos, nesse processo, vão, além de formar partículas maiores, né, sei lá, hidrogênio formando hélio, por exemplo, eles vão emitir energia na forma de fótons, de luz eletromagnética. Lá dentro da estrela raio gama, né, que vai sair ricocheteando, leva um tempão para sair da estrela, mas, enfim, então matéria e energia são a mesma coisa. Então, mesmo que não tenha matéria, tem energia naquele vácuo. Né? E mesmo que não tivesse energia eletromagnética vinda de fontes por universo fora, né, você tem o ponto zero do vácuo quântico. Né? Que você experimenta de uma maneira muito engraçada. Engraçadíssima, super hilária. É o chamado efeito Casimir. Né? Se você pega duas placas neutras de metal, né? Pega duas placas de metal, sem carga nenhuma, sem nenhuma propriedade especial, e bota elas muito próximas uma da outra, né? Vai surgir uma força de atração entre elas. Elas vão se atrair. Né? E por que isso? Porque o metal, né, assim como uma antena
ela absorve, né, as ondas eletromagnéticas de rádio, por exemplo, né, para você receber o sinal, essa placa metálica também vai atuar na energia do vácuo quântico e vai mudar a quantidade de energia que tem do lado de fora e entre elas. Então, vai ter menos energia do lado de dentro e elas vão se tocar. Né? Esse é o tal do efeito Casimir, é uma evidência dessa história do vácuo quântico. Né? Claro, Uhum. tudo isso dito de uma maneira bastante simplificada. Tem várias perguntas correndo aí. Né? Tem essa daqui é muito interessante, Zó. Eu consigo voltar aqui? Ah, consigo. Legal. Consegue. Você aperta em cima e vai levantando. Ah, tá. Qual a opinião dos novos astrônomos sobre o Carl Sagan? Show de bola. Carl Sagan é show de bola. Pelo menos eu acho. Foi um dos motivos para eu ter vindo para a astronomia. Um dos grandes astrônomos aí. Qual objeto no sistema solar você acha mais provável ter vida além da Terra? Marte, as luas de Júpiter ou Saturno, e agora vi que dizem que pode haver vida nas nuvens de Vênus. Olha, é difícil apostar, né? O pessoal fala muito de Europa e Titã, né? Essas são as grandes apostas dos astrônomos, né? Mais do que Marte. Marte talvez se tiver alguma água congelada, enfim, é possível, né? Mas a grande aposta é, por exemplo, a Europa, né? Mas, obviamente, não há nada firme, né? Isso sou eu falando a partir do que a gente entende que exista nesses planetas. Sobre Vênus, não posso opinar, nem sabia dessa possibilidade, né? É um planeta muito inóspito, muito difícil de formar vida, né? Extremamente quente, um efeito estufa tremendo. Aliás, a gente aprendeu sobre o efeito estufa na Terra estudando o efeito estufa em Vênus, né? Essa capacidade da atmosfera de aprisionar calor que vem do Sol, né? O aquecimento global não vem do Sol mudar essa temperatura. O Sol não está mudando temperatura, né? Vem das propriedades da nossa atmosfera. As propriedades estão mudando, estão sendo mais capazes de reter calor, né? Seja por concentração de CO2, de metano, de vapor de água, né? Tudo isso afeta a capacidade da atmosfera de reter calor. Isso não é totalmente ruim, é bom, é por isso que a gente está aqui, né? A capacidade de reter calor, dentro de uma certa faixa, ela é boa, né? Mas se esse negócio extrapola, pode ser perigoso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa história de aquecimento global, né? Que, como a gente viu aí, nessas últimas semanas que a gente deixou de circular tanto, né? Viu-se que o homem tem uma colaboração bastante expressiva, né? Em poluição, enfim, né? Não há o que negar, né? É um festival de negacionismo nessa fase terrível, né? Que a gente precisa ter informação boa, fidedigna e enfim, vamos trabalhar com isso daí. Então, voltando à pergunta, a grande aposta eu diria que é Titã, né, e Europa. São duas grandes apostas. Como sabemos as cores das estrelas? Caso elas não estejam em movimento e sobre o efeito Doppler. Uma pergunta avançada, né? O efeito Doppler, quem sabe o que é o efeito Doppler? Efeito Doppler, né? O efeito Doppler é o efeito daquele que tem no som da ambulância, por exemplo. Vocês já prestaram atenção que a ambulância, quando se aproxima, o som vai ficando agudo e depois vai ficando grave, né? Né? Isso daí é o efeito Doppler, né? No caso da onda sonora, também acontece o mesmo com a luz. O que está acontecendo? Ao se aproximar, as ondas vão se aproximando, assim, as cristas das ondas sonoras vão se aproximando e muda o comprimento de onda dessa onda ou a frequência dela. Isso que dá a altura, né? Se é grave ou agudo, né? E quando ela se afasta, as ondas também para Doppler Fizeau, né? Também foi a Doppler, é mais conhecido como Doppler, mas o Fizeau também descobriu esse é o nome mais completo, é Doppler Fizeau.
Quando ela se afasta, as cristas das ondas também vão se afastando, então o comprimento de onda aumenta, o inverso, a frequência diminui, ou seja, o som fica mais grave. Okay? Então, esse é o efeito Doppler nas ondas sonoras, e o mesmo acontece com a luz. Quando um objeto, seja uma estrela ou uma galáxia, se aproxima de nós, no caso da galáxia, uma galáxia que se aproxima de nós é Andrômeda, né? Em geral, todas as outras estão se afastando, todas as grandes galáxias estão se afastando de nós, e por isso você tem o chamado em inglês redshift, ou desvio para o vermelho. Né? Então, o que está acontecendo? A fonte se aproxima, ela parece azulada, e quando ela se afasta, ela parece avermelhada. Né? E aí, como é que você sabe se ela está azul ou vermelha por causa dela estar se aproximando ou se afastando? Né? Esse é um problema seríssimo na astronomia e requer você, por exemplo, saber a distância desse objeto. Né? Medir distância em astronomia é um problema enorme, enorme, enorme. Né? Você descobrir qual a distância. Tem várias técnicas que começam aqui na Terra, né? Aquelas técnicas de agrimensura, por exemplo, né? Que você mede o ângulo entre apontamentos, né? É chamada paralaxe. Né? Quando a Terra está de um lado da órbita e depois vai para o outro lado da órbita, né? Você tem uma linha de base bastante grande, onde você consegue, a partir do ângulo, você sabe essa distância, né, da linha de base, e medido o ângulo, você consegue medir a distância para a fonte em que você está apontando. Né? Então, já viu que leva 6 meses para fazer essa medida. Né? Você tem que estar de um lado da órbita da Terra, em torno do Sol, né? 6 meses depois você veio para cá, aí você aponta lá para a estrela e mede a diferença do ângulo entre os dois apontamentos. Tá? Esse é o paralaxe. É claro que à medida que a estrela vai ficando cada vez mais longe, mais longe, mais longe, esse ângulo vai ficando pequeno, 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 até que fica super difícil de você medir ele. Né? Essa técnica já não serve. E esse foi um baita problema lá no início do século para descobrir a distância das outras galáxias fora da nossa galáxia. Né? Que elas estavam tão distantes que você não podia aplicar essa técnica. E aí que veio uma técnica super poderosa que foi medir a relação, mediu a variação do brilho de estrelas variáveis. Né? Quando você mede a variação do brilho de estrelas variáveis, existe uma relação entre o período dessa variação desse brilho e a luminosidade da estrela, que está relacionada também à distância dela. Então, a Henrietta Leavitt, né, que foi uma astrofísica americana, ela descobriu essa maneira de estimar distâncias, e o Edwin Hubble finalmente aplicou isso em galáxias fora da nossa própria galáxia e descobriu, né, realmente estimou a distância de galáxias fora da nossa. Né? E então, para discernir essas duas coisas, né, voltando à pergunta, você precisa saber a distância. Né? Mas, em geral, na nossa galáxia, o efeito Doppler, ou Doppler-Fizeau, não é muito expressivo na hora de medir cores, vamos dizer assim. Né? Então, se uma estrela é vermelha, ela muito provavelmente é vermelha. Tem outros efeitos, como, por exemplo, o avermelhamento pelo meio interestelar, né? Pode ser muito mais complicado. O meio interestelar pode estar cheio de poeira, e essa poeira pode absorver a radiação que está vindo da estrela. E aí, essa poeira ela reemite essa radiação mais no espectro vermelho, né? E aí você vê a estrela, você acha que a estrela é avermelhada. Então, esse é um problema bem mais sério na hora de você medir o brilho das estrelas na galáxia do que o efeito Doppler. Beleza? Uhum. A Lilica, que pergunta como o buraco negro é criado. Nossa, excelente. Tem várias maneiras, né? Tem várias... Beleza, internet, Tico. Muito bem. Bom, como um buraco negro é criado? Existem 2 tipos de buracos negros, né? Um de baixa massa, que são algumas massas solares, sei lá, 10, 20, 30 massas solares, e o que está no núcleo da nossa galáxia, por exemplo, que tem milhões de massas solares. O de baixa massa, né, ele é o estágio final da vida de uma estrela. Então, se você tem uma estrela supermassiva, né, e quanto mais massiva uma estrela, mais rapidamente ela evolui, né, ela queima, ela é aquele cara que vive, né, 10 anos a 1000 por hora. Enquanto a estrela de baixa massa vive 1000 anos a 10 por hora. Ela vai devagar e sempre, numa boa, numa nice, entendeu? Então,
A estrela massiva, ela mete o pau, ela queima todo o hidrogênio que está lá dentro, queima tudo e explode rapidamente. Quando ela explode, vai explodir, por exemplo, numa supernova, se a massa do que sobrou, né, é muito grande, ela vai colapsar e vai formar um buraco negro, né? Então, são esses buracos negros, por exemplo, que o Observatório de Ondas Gravitacionais tem detectado, né? Foi a primeira vez que a gente detectou, de uma forma mais direta, um Maverick 8 cilindros, a estrela massiva, pode ser. E a estrela de baixa massa é o quê? É a bicicleta elétrica, a mobilete. E aí, então, esses buracos negros que pela primeira vez a gente está observando, né, usando o interferômetro de ondas gravitacionais, né, enfim, são esse tipo de buraco negro, né? É um Prius, né, híbrido, queima menos, é verdade, pode ser. Mas e aí, o que é o buraco negro, né? Como eu falei, no caso desse que a gente falou agora, é o estágio final da vida de uma estrela, né? Uma estrela de muita massa, o que mantém a estrela brilhante, né? O que mantém a estrela, como a gente falou lá no início, é a fusão nuclear no núcleo dela, né? Que produz energia e que contrabalança a força da gravidade puxando para dentro. A força da gravidade faz pressão, aí gera fusão nuclear, a fusão nuclear puxa para fora, né? Então é assim que a estrela se mantém equilibrada. Chega um ponto que essa fusão nuclear não aguenta mais e ela vai colapsar, né? Se ele é muito massivo, não tem o que segure ele, ele vai virar uma coisa minúscula, uma singularidade que se diz, né? Uma singularidade, é um ponto minúsculo onde tem uma massa gigantesca, né? É uma densidade enorme. E nesse ponto, né, essa densidade é tão grande que se a luz passar bem perto dessa singularidade, nem a luz, né, com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo que a gente falou, que é a velocidade maior que tem no vácuo, né, nem a luz consegue escapar. Agora, notem, né, o buraco negro, é sempre bom ressaltar isso, ele não é um aspirador de pó cósmico, né? Não é um aspirador, não está lá que é sugando tudo, né? Senão a gente estava lascado, né? Ele é uma massa, é um centro de gravidade, onde as coisas podem orbitar normalmente. Tanto que a gente tem um mega ultra blaster buraco negro no centro da galáxia e está lá, todas as estrelas da galáxia orbitando ele normalmente. Ninguém está sendo chupado, sugado, né? Então, esse é um conceito interessante. Então, vai ser sugado se passar muito perto, se passar dentro desse horizonte de eventos. A Alba fazendo com perguntas muito filosóficas, né? De onde viemos, por que somos pó de estrelas, né? Para onde vamos? Bom, nós somos pó de estrelas por causa dessa história que eu falei. Deixa eu tomar um cafezinho aqui na minha caneca do Observatório Nacional. Oi. Já está frio. Diferente do núcleo das estrelas, que é super quente, né? O núcleo das estrelas, como a gente falou aqui, faz fusão nuclear. Essa fusão nuclear é um processo super interessante. Alguém lembra lá da lei de Coulomb na física, né? Que essencialmente está relacionada àquela famosa máxima do mundo amoroso, né? Que os opostos se atraem, né? E os iguais se repelem, né? Tem essa famosa máxima do mundo do romance. Não sei se vale muito. Ó, já querem comprar a caneca super elegante. Ó, fica a dica aí, porque é para o pessoal de marketing, tá? Fazer as vendas dos produtos do Observatório. E o que acontece? Lembra lá. Então, quais são os elementos básicos da matéria, né? Por exemplo, você tem prótons, né, que são cargas positivas, e tem os elétrons orbitando os prótons. Ou no caso de um átomo de hidrogênio, que é um próton, você vai ter um elétron orbitando, né? E próton repele próton, lembra, né? São iguais, cargas iguais, né? Mas a pressão dentro da estrela é mas tão grande que esses prótons conseguem se juntar, né? E assim você vai compondo partículas, elementos maiores da tabela periódica, né? Você vai formar o hélio, vai formar
carbono, vai formar até o ferro dentro de uma estrela, né? Só que para formar as coisas depois do ferro, né, você precisa de muito mais energia. Aí que entram as supernovas, por exemplo, né? As supernovas, a explosão é tão energética que a fusão desses átomos pesados vai ser possível. E aí você vai formar, sei lá, urânio, plutônio, né, todos esses caras aí, né, muito mais pesados. Bom, e aí por que a gente é poeira de estrela, né? O universo, quando começou, ele essencialmente tinha hidrogênio, né? Hidrogênio, um pouquinho de hélio e lítio-berílio, mas era essencialmente hidrogênio, ou seja, próton com elétron. E à medida que as estrelas foram evoluindo, né, e as estrelas mais massivas foram fazendo fusão nuclear, explodindo como supernova, elas foram enriquecendo o meio interestelar com esses elementos mais pesados, né? Então, agora, as novas estrelas, que são chamadas estrelas da terceira geração, vamos dizer assim, né? Elas têm uma primeira geração, que é uma geração muito louca lá do início do universo, que foram as primeiras a se formar. Depois você tem uma segunda geração, que essencialmente forma a partir do hidrogênio. E aí você tem uma terceira geração que se forma a partir já desse gás enriquecido, ou seja, um gás que já vai ter carbono, já vai ter ferro, né? Então, o Sol já é uma estrela dessa última geração, que já se formou de um gás enriquecido. E por isso que ele conseguiu formar um sistema planetário como o nosso, com planetas rochosos, que tem níquel, que tem ferro, que tem carbono, cálcio, que tem tudo aí para formar a vida, né? Muito provavelmente, aliás, certamente as estrelas de primeira geração não se formaram algum tipo de planeta, se é que se pode chamar assim, né? Naquela época, algum tipo de sobredensidade de massa, sem nenhum tipo de metal pesado, obviamente não ia formar nenhum tipo de vida, né? Que a gente saiba, bem improvável, né? Bem improvável. Mas, na real, a gente está aqui só porque o Sol se formou a partir de uma nuvem de gás que já tinha sido enriquecida por uma outra geração de estrelas, né? Por uma outra geração de estrelas. E aí, a partir daí, a gente vem. Aí o resto é história, né? Formou o planeta Terra, formou mares, e aí há quem diga que esses mares vieram de cometas, né? É uma teoria chamada de panspermia, né? Na verdade, porque bom, tem uma série de coincidências, é bem curioso, né? Que a Alba está falando que tem um pequeno astrônomo perguntando ali. Não estou reclamando, não, estou achando bom. Estou achando bom. É o Francisco. O Francisco. Isso. Jogando lá em cima, pediram uma recomendação de livro para quem está iniciando na astronomia amadora. Bom, aí depende se a astronomia madeira como entender o universo, acho que talvez o cosmos, né? Fazer merchan. Cadê o cosmos? Ué. Tem a versão velha aqui. Sumiram com o meu cosmos. Né? Já do grande Carl Sagan, que falaram aí. Né? Quais? E para você saber mais sobre o universo, tem o Pálido Ponto Azul também, do Carl Sagan, também bem legal, né? Sobre exploração espacial no sistema solar, por exemplo, tem muita... toda a parte de exploração espacial. O assistente aqui me entregou o Cosmos. Estava sumido por aí. Né? Essa é a versão nova, que tem um texto do Neil deGrasse Tyson, né? Que, vamos dizer assim, quem pegou esse bastão. A tradução é feita pelo meu amigo Felipe Oliveira. Recomendo. E de astronomia amadora, como eu falei, se você quer observar o céu e tal, como eu falei lá no início da live, eu recomendo você procurar um grupo de astronomia para fazer uma troca mesmo de
de informação, entender como funciona esse mundo, né? Uhum. De... Chegando em 1 hora, o Instagram vai dar aquela derrubada na live já já. Então estamos no finalzinho aqui, 7h51. Então acho que dá pra gente pegar as últimas perguntas. A Fernanda Kelly pergunta se você pode comentar um pouco sobre as anãs marrons. Tá, antes tem o APVINE aqui sobre dificuldades para captura da foto de buraco negro, que também é uma super descoberta recente. Vamos ver se dá tempo de chegar na Fernanda Kelly. Esse foi uma super descoberta assim, que é um super experimento, né, que foi capaz de observar, mais uma vez, entre aspas, né, que é uma maneira diferente de observar um buraco negro supermassivo no núcleo de outra galáxia, né, legal, a Alba está lembrando aqui, Fernanda Kelly, que vai ter uma live só de estelar, tá? Então, vai ter especialistas em anã marrom, Anãs marrons. estrela vermelha, estrela azul, estrela de todas as cores, tá? Mas o grande barato, né, tem os desafios tecnológicos para você gerar essa imagem do buraco negro foram muito grandes, né? Porque uma coisa é aquela rede de radiotelescópios, por exemplo, que tem no filme Contato. Quem já viu o filme Contato, tem uma rede de radiotelescópios, né? Você consegue fazer com que eles funcionem como um só. É uma técnica chamada de interferometria, né? Então, você tem aqueles vários radiotelescópios, um ao lado do outro, né? Você junta o sinal deles e isso você funciona como usa essa técnica de interferometria para poder construir uma imagem, né? E, bom, se os telescópios estão um do lado do outro, como é lá no filme do Cosmos, ou o telescópio ALMA, é relativamente simples, né? Se os telescópios estão espalhados mundo afora, já começa a ficar complicado, né? Porque você precisa juntar em tempo real esses sinais, né? Então, e haja banda de internet, principalmente porque um dos telescópios que foi usado, que é o South Pole Telescope, ou o telescópio do Polo Sul, que fica no Polo Sul, né? Realmente, que é um lugar fácil de chegar, né? Você tem uma banda super larga lá, né? É um espetáculo, o Polo Sul. É um lugar bom para você ficar numa pandemia. E esse South Pole Telescope, então, que é super importante, porque você aumenta bastante a base, né, do seu experimento, e quanto maior a base, né, mais resolução você tem, e isso é fundamental para você fazer a imagem desse buraco negro numa galáxia distante. O que aconteceu, a técnica que eles usaram foi muito interessante. Eles montaram um super HD, vamos dizer assim, né, um super disco rígido, na verdade eram vários discos rígidos, um blocão, no instrumento com GPS, com o relógio do GPS. Ou seja, cada vez que o sinal chega no telescópio e o dado é gravado nesse super HD, você sabe a hora exata que chegou, né? Isso você fez em todos telescópios. E aí, é engraçado. Então, em vez de você mandar os dados pelo cabo, você pegou esse super HD, tirou ele lá do telescópio, botou no avião e levou embora, né? E aí, então, todos esses super HDs foram reunidos num supercomputador que processou esses dados. Então, como você sabia a hora que chegou cada sinal, né? A hora que cada sinal foi gravado no HD com o sinal do GPS, que tem uma precisão incrível na medição do tempo, né? Você conseguiu reconstruir o sinal como se fosse enfim, em tempo real, vamos dizer assim, né? Teve uma participação da Lia Medeiros, né, uma astrofísica brasileira. Ela já veio aqui no Brasil, inclusive, dar vários seminários sobre isso. Daqui a gente está organizando aqui há um mês ou tal, vai ter um evento para comemorar 1 ano dessa imagem, né? Já está comemorando 1 ano que essa imagem foi feita, essa imagem incrível, revolucionária de buraco negro, e ela deve dar mais um seminário sobre isso, né? Plínio Giorgio, qual a importância da astronomia no ensino médio? Fundamental. Apesar do ensino médio, é fundamental. Por quê? Né? É uma maneira excelente de você apresentar conceitos físicos, né? E a ciência básica, não vamos nem falar enfim, de entender o mundo que a gente está.
né? E lá no início do básico você fala mais de estações do ano, né? Mas, enfim, entender como por que um satélite orbita a Terra e como que a gente chega à Lua, né? Entender a teoria da gravidade, entender o que está acontecendo na atmosfera quando o Sol nasce ou quando existem barulhos estranhos na atmosfera, né? Hashtag, como é que é? Barulho no ar? Não. Então, você realmente entender esses fenômenos, né? Para conversar sobre esses fenômenos é muito importante para a formação, né? Claro, e levar a criar esse gosto por ciência, né? É fundamental. As pessoas ficam muito desconectadas do universo. Queria só aproveitar tem mais 3 minutos. Só aproveitar a pergunta do Plínio para dizer que no Observatório Nacional nós temos a iniciativa, que é o Garotas no AN, que esse ano, antes dessa pandemia, estávamos trabalhando com 2 escolas no Rio de Janeiro, que a ideia é exatamente levar esse conhecimento científico para dentro do ambiente escolar, trabalhando com alunas do ensino médio em 2 escolas do Rio de Janeiro. Então, o AN tem essa iniciativa de levar astronomia e um pouco de geofísica para o ensino básico também. Eu acho que a gente estamos com mais 2 minutos. Vou passar para o Ricardo se quiser responder mais alguma pergunta ou fazer considerações finais, porque em 1 hora o Instagram encerra a live. Não, eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? E que veio aqui. Eu sei que todo mundo está simplesmente no esquenta para a live da Marília Mendonça daqui a pouco, né? Mas agradecer, perguntas incríveis. Espero que vocês tenham gostado e que voltem para outras lives do Observatório, que vários assuntos vão ser abordados. Vai ter também esse formato de pergunta livre, né? E é isso aí, cara. Muito bom. Isso, a ideia é fazer lives semanais, talvez mais de uma por semana. Então fiquem atentos aí no Instagram, que a gente vai estar sempre anunciando. E daqui a pouco tem Marília Mendonça. Muito obrigado, gente. Quem não conseguiu ter pergunta respondida hoje, apareça de novo nas próximas. Eu agradeço ao Ricardo pela participação. E eu vou voltar aqui para minha a despedida. Tchau, pessoal. Até. Tchau, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês na próxima. Muito obrigado. Tchau.